Graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao canal. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. A verdade. A verdade nos convida a uma jornada reflexiva, instando-nos a alinhar nossos pensamentos, palavras e ações com as verdades eternas reveladas na Palavra de Deus. À medida que nos esforçamos para andar em integridade e dar testemunho do poder transformador da verdade de Deus em um mundo muitas vezes obscurecido pela falsidade e pelo engano. Um conceito fundamental e central para a fé cristã permeia as escrituras sagradas da Bíblia, iluminando a natureza, a importância e o poder transformador de viver em alinhamento com a verdade divina. Ao longo de suas páginas, uma infinidade de versículos expõe a natureza da verdade como uma realidade absoluta e eterna, enraizada no caráter de Deus. Desde as proclamações do Antigo Testamento sobre a fidelidade e a justiça de Deus até os ensinamentos do Novo Testamento sobre Jesus Cristo como a personificação da verdade, sobre o significado de buscar, abraçar e incorporar a verdade em nossas vidas. Procura apresentar-te, a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2, verso 15. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Provérbios 12, verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14, verso 17. Um dos maiores desafios ao cristão nos dias atuais é buscar a santificação. Contudo, ela é imprescindível. Não é opcional. Devemos nos santificar, pois esta é a única forma de nos prepararmos para encontrar com Deus. Santo significa separado, consagrado, especificamente para Deus. A busca da santificação deve ser íntima e pessoal. Só você e Deus sabem o que precisa mudar em sua vida. Peça ao Espírito Santo que produza profundo arrependimento em seu coração, para você não querer mais o pecado, e sim desejar a presença de Deus. Para santificar-se é preciso arrependimento. O desafio da santificação passa por uma mudança de comportamento, mas mudar a forma de agir não é algo tão fácil assim. Somente com Deus, que nos criou, pode nos ajudar a voltar à sua semelhança. Fazer uma aliança com Deus é um compromisso de pertencer ao Senhor. Davi era um pecador, mas tinha uma aliança com Deus, e se arrependia de seus pecados. Assim como Davi, devemos testemunhar para outros, e todas as pessoas sobre o amor de Deus. Quando preocupamos com o nosso testemunho, deixamos de pecar, para viver a vontade de Deus. Deixar velhas atitudes é um grande desafio para a santificação, e a busca pela verdade. Precisamos saber que estamos em meio a uma batalha espiritual e não devemos dar lugar ao diabo, nem entristecer ao Espírito Santo que está intercedendo por nós. Romanos 8, verso 26. Nossas palavras precisam ser cuidadosas e moderadas como o sal, que tempera a comida e não pode ser, nem pouco nem muito. Devemos cuidar do que falamos, e pedir ajuda de Deus, através da sua palavra, para continuar firmes na verdade de Deus. Somente através desta verdade que somos de fato aceitos por Deus. Ao dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus não apenas indica qual é o caminho para a casa do Pai, mas se revela explicitamente como sendo Ele próprio esse caminho. A expressão, eu sou o caminho, significa que Ele, Cristo, é o único mediador entre Deus e o seu povo. Jesus é tanto o caminho do homem para Deus, como fica claro nesse próprio texto de João 14, como também é o caminho de Deus para o homem. Isso significa que as bênçãos que procedem do Pai alcançam os redimidos por meio do Filho. Jesus revela a verdade redentora de Deus que liberta os homens da escravidão do pecado, e quando concede a vida que produz comunhão com o Pai, então, sendo o caminho, Ele próprio é quem leva os redimidos para junto do Pai. João 16, verso 13. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. De acordo com esse texto, podemos notar que Jesus usa a palavra toda a verdade. Isso nos leva a entender que se trata não apenas de uma verdade, mas de um conjunto de verdades. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, e todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. O Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. No Evangelho, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Shalom.